Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vamos falar sobre Tomé, o discípulo da dúvida e da fé inabalável. Se ainda não é inscrito, se inscreva para não perder nenhuma novidade. O chamado. Nascido na Galileia, provavelmente na região de Ptolomaida ou Caná, Tomé era um judeu como tantos outros de sua época. Seu nome verdadeiro era Dídimo, que significa gêmeo, tanto em grego quanto em aramaico. Tomé é a versão aramaica de gêmeo. As escrituras não registram quem era seu irmão ou irmã gêmea, nem nos dizem muito sobre sua origem familiar, profissão ou contexto social. Mas o que se sabe é que, em determinado momento de sua vida, Tomé ouviu o chamado de um rabi que estava mudando o curso da história, Jesus de Nazaré. Não foi um chamado barulhento. Foi firme, direto e transformador. Como os demais discípulos, Tomé deixou tudo para trás. Seguiu Jesus pelas aldeias, viu milagres de perto, ouviu sermões que penetravam o coração e testemunhou curas que desafiavam a medicina e a lógica humana. A cada dia ao lado do Mestre, algo dentro dele mudava, embora ele próprio ainda não compreendesse completamente quem era aquele a quem seguia. O homem cético e corajoso. Tomé era um homem de contrastes. Em alguns momentos, demonstrava um espírito corajoso e devotado. Em outros, deixava transparecer uma alma perturbada pela dúvida. Mas, se há algo que jamais o caracterizou, foi a indiferença. Ele era intenso. Essa intensidade pode ser vista claramente em um episódio marcante. Em João 11, Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava doente. Mas ele demora a ir até Betânia. E quando decide partir, os discípulos hesitam. Afinal, os judeus haviam tentado apedrejar Jesus na Judéia dias antes. Era perigoso voltar. Mas Tomé, com firmeza e bravura, diz: "Vamos também nós, para morrermos com ele." João 11, 16. Palavras que revelam um coração disposto ao sacrifício. Tomé não tinha todas as respostas, mas estava pronto para seguir Jesus até as últimas consequências. Nesse momento, vemos um lampejo de fé destemida. A última ceia e a incerteza. Na última noite antes da crucificação, Jesus compartilhou com os discípulos um banquete cheio de significado. Era a última ceia. Ele falava em partir, em preparar lugar, em caminhos celestiais. Os discípulos estavam confusos e Tomé, mais uma vez, deu voz às dúvidas que pairavam no coração de todos. "Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho?" João 14, 6. A resposta de Jesus foi uma das declarações mais poderosas de toda a Escritura. "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." João 14, 6. É como se a pergunta de Tomé tivesse aberto caminho para que milhões de cristãos, ao longo dos séculos, entendessem com clareza a identidade do Filho de Deus. A crucificação, o trauma do silêncio. A prisão de Jesus, a cruz, o túmulo, o silêncio. O mundo de Tomé desmoronou. Aquele a quem ele havia confiado sua vida estava morto. Todos os sonhos, todas as palavras sobre o reino, toda a esperança, parecia ter acabado. Talvez por isso Tomé tenha se afastado. Enquanto alguns discípulos ainda se reuniam, ele se isolou. A dor, o medo, a frustração e a confusão o empurraram para longe do grupo. E, nesse afastamento, ele perdeu um dos momentos mais extraordinários da história da humanidade. O apelido que o mundo não esquece. Jesus ressuscitou. Ele apareceu aos discípulos, entrou em uma sala fechada e mostrou suas mãos e seu lado. Falou de paz, soprou sobre eles o Espírito Santo. Mas Tomé não estava presente. Quando os outros lhe contaram, ele não acreditou. As palavras que proferiu, embora compreensíveis diante do trauma, marcariam sua identidade para sempre. Se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos,
e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. João 20, 25. Essa frase lhe rendeu o título que atravessou gerações: Tomé, o incrédulo. Mas essa é apenas parte da história. O encontro que mudou tudo. 8 dias depois, os discípulos estavam reunidos novamente. E desta vez Tomé estava com eles. As portas estavam fechadas. O medo ainda pairava no ar. Então, Jesus apareceu. Ele se voltou para Tomé. Não o condenou, não o repreendeu. Jesus convidou: põe aqui o seu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e ponha na meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. João 20, 27. Não há registro de que Tomé tenha tocado realmente. Diante da presença viva do Cristo ressuscitado, tudo o que pode fazer foi confessar: Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Tomé creu, profundamente, intensamente, completamente. A missão do apóstolo Tomé. Depois da ascensão de Jesus, Tomé se tornou um dos apóstolos missionários mais corajosos. Ele não ficou em Jerusalém, não se contentou com a segurança das terras conhecidas. Tomé foi além. A tradição da igreja e escritos antigos afirmam que ele pregou o evangelho na Pérsia e chegou até a Índia, mais especificamente na região de Kerala, onde fundou igrejas e converteu muitos ao cristianismo. Até hoje existe uma comunidade cristã na Índia que se identifica como Cristãos de São Tomé. Foi ali que ele viveu os últimos anos de seu ministério. E foi ali também que selou sua fé com sangue. O martírio. A história conta que Tomé incomodou os líderes religiosos locais por pregar a exclusividade de Cristo. Mesmo com perseguições, ele não recuou. Continuou batizando, curando, pregando, reunindo pessoas em nome de Jesus. E então a sentença veio. Tomé foi transpassado por lanças, talvez como alusão ao próprio lado de Jesus que ele desejara tocar. Morreu como viveu, com intensidade. Morreu como um crente, morreu como apóstolo. O seu túmulo, segundo a tradição, está localizado em Mysore, próximo a Chennai, na Índia. A redenção do cético. A história de Tomé é um convite à empatia. Quantos de nós não vivemos dias de dúvida, de incerteza, de ausência? Quantas vezes nos sentimos como ele, distantes dos milagres, mergulhados na dor? Mas sua vida prova que a dúvida não é o fim da fé, pode ser o caminho para uma fé mais profunda. Jesus não excluiu Tomé. Ele o buscou, o encontrou no lugar da sua dúvida e o transformou em testemunha da ressurreição. Tomé creu, profundamente, intensamente, completamente. Reflexão final. A história de Tomé é a nossa história, de dúvidas e revelações, de quedas e reencontros, de um coração que buscava provas e encontrou o próprio Deus. Tomé viu, tocou, proclamou, mas nós não vimos e ainda assim cremos. E por isso, segundo Jesus, somos bem-aventurados. Obrigado por assistir até aqui. Se gostou, curta e compartilha com seus amigos.